Bom dia a todos. Para mim é um privilégio, é uma alegria poder mais uma vez estar aqui na frente. Hoje vamos estudar um assunto que ele é bem importante. Aliás, todos os assuntos da Bíblia são importantes, mas é um assunto que hoje nos nossos dias ele é um assunto que muitas pessoas, e muitas pessoas que fazem parte das igrejas evangélicas, elas têm pensamentos e ideias diferentes, ou muitas nem acreditam que propriamente o inferno existe. Elas acreditam que o céu existe, e que Deus é bom, e que no final vai salvar todo mundo. Tem muitas ideias sobre o céu e o inferno. E eu queria começar orando, mais uma vez, pedindo a sabedoria de Deus para falar sobre esse assunto, porque ele não é um assunto muito comum falado nas igrejas hoje. Porque é um assunto que, na verdade, vai definir cada um de nós, aonde nós vamos passar a eternidade. E muitos no meio de nós também acreditam que quando morre termina tudo. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. E eu gostaria de pedir que Deus nos desse a sabedoria e o discernimento do Espírito de Deus para nós entendermos claramente e com isso podermos avaliar a maneira que nós temos vivido e o que nós temos realmente crido. Se é na palavra de Deus ou no que é falado hoje aí fora, na televisão, ou propriamente no nosso entendimento de muitas pessoas que às vezes são entendimentos errados, porque tem muito pouco conhecimento sobre a palavra de Deus. E eu vou repetir mais uma vez, o que mais leva as pessoas na igreja para o inferno é a religiosidade. O auto-engano de achar, porque sabe um pouquinho assim, já pode ter a certeza ou a convicção que vai para o céu. Como existiam os fariseus, mestres da lei do passado, eles tinham certeza que eles estavam fazendo o correto e eles tinham certeza que iam para o céu. Mas não foram, pelo que a palavra de Deus fala. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui nessa manhã, fazendo parte desse corpo, a igreja, que o Senhor é o cabeça. Fala de uma maneira muito especial conosco, Deus, como o Senhor já tem falado no meu coração. Esses dias que eu tenho meditado sobre esse texto, avaliado minha vida, minha conduta, e também o que Cristo representa para mim, a morte e a ressurreição dele, o sacrifício na cruz, e o que realmente é crer no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar a vida das pessoas. Abençoa esse momento, que seja realmente para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você abrisse em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31. É uma parábola do rico e Lázaro, o mendigo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu,
e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado, aqui você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É muito interessante essa parábola, porque uma das coisas que nós podemos ter como convicção e certeza, que no Novo Testamento, Jesus foi mais ele que falou sobre o céu e o inferno, né? Então, ele mesmo disse para nós que depois da morte existe o céu e o inferno. Não existe um terceiro, quarto lugar. Não vamos entrar em teologia. Ou morreu, vai para o céu, ou morreu, vai para o inferno. Essa parábola está deixando bem claro. E a pergunta que eu quero iniciar pedindo para vocês, eu até brinquei um pouco durante a semana, brinquei com o Olavo, o Francisco, o pessoal aí. Eu disse que hoje eu ia deixar o ar-condicionado, que está 24, a uns 60 graus. Sabe aquele calor assim? O pessoal começa a se abanar. Olha, o inferno, não sei quantos graus vai ser, mas é terrível. A gente deu para ver o rico reclamando e falando, né, que ele estava, que mandasse Lázaro molhar a ponta dos dedos para encostar nele, de tão quente que era. Mas é uma parábola muito interessante, porque nós temos a condição hoje de avaliarmos a nossa vida, como tem sido a nossa conduta, o que nós temos valorizado, o que nós temos carregado a nossa vida, né? E eu gosto de Mateus 25:46, porque propriamente Deus está dizendo o seguinte, ó: E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. 2 lugares. Existem 2 lugares. E outra coisa bem interessante que muitas vezes nós esquecemos, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos alma e espírito, né? Quando nós morremos, que a gente vai por baixo da terra, vai o nosso corpo, mas nós somos seres imortais. A nossa alma e espírito vai para algum lugar. Vai para o céu, não vai para o inferno. A Bíblia diz também que a nossa alma vale mais do que o mundo. Muito interessante isso, né? Marcos 8, 36 e 37 diz: Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Olha o valor que cada pessoa tem diante de Deus.
Também nós temos muitas pessoas que acham que para ser salvo, elas precisam apenas acreditar em Cristo, ou fazer uma oração, ou serem pessoas boas, ou cumprirem rituais, doutrinas da igreja que faz parte. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vai por terra, se você está se esforçando para ir para o céu. Se você vem na igreja para ir para o céu, se você obedece algumas coisas para ir para o céu, vai por terra, é pela graça. É algo imerecido, não tem como um ser humano pagar. Nessa parábola também Jesus nos ensina algo muito importante. Que cada um vai passar a eternidade no céu ou no inferno. Mas, como sempre tem o mas em tudo, né? João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Crer. Não é acreditar. Não é ser bom, não é fazer uma oração. Então, olha bem, vamos repetir. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece para sempre. Eu gosto de falar essa palavrinha tão pequena que tem uma interpretação muito errada no meio do lado evangélico. Crer é confiança, é entrega. Cristo quer viver por intermédio de cada um de nós. Não é nós que vamos viver fazendo o que nós queremos, andando do jeito que nós queremos, vivendo uma vida totalmente buscando as coisas daqui, correndo atrás das coisas daqui, e vão achar que vão para o céu. Isso não é crer. Isso é acreditar. Eu gosto sempre do exemplo do remedinho. Vamos supor uma doencinha bonita aí, uma dor no fígado, lá tu está com um problema no fígado. A mãe sempre dizia, pega maulina. Aí eu vou pegar o frasco de olina aqui, e vou olhar para esse frasco e vou dizer, baulina é boa para tomar, vai melhorar meu estômago e tal. Eu logo vou ficar bom do fígado, né? Mas você olha para o frasco, sabe da importância que ele tem, mas não toma. Vai resolver o teu problema? Não vai. Você precisa tomar a olina para que ela faça o efeito e você melhore. Cristo quer fazer o efeito na tua vida. Cristo quer te melhorar. Eu botei um outro versículo que eu gosto muito, que é Deuteronômio 30, 19, que diz assim: eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês, colocou diante de cada um de nós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para vocês e seus filhos e vivam. Deus nos dá a oportunidade de crer e se arrepender. Hoje de manhã foi falado isso na abertura do Fabrício também. Pense na seriedade. Mas agora vamos para a parábola. Jesus quer nos ensinar coisas preciosas nessa parábola. Porque eu acho que tem algumas interpretações erradas por aí sobre essa parábola. Mas ela é fundamental, porque foi falada por Jesus. Versículo 19, 20 e 21, ele faz um contraste bem legal sobre o rico e o Lázaro, o mendigo. Então, o rico, ele tinha tudo o que ele queria, vivia numa vida de ostentação, se sentia poderoso, tudo estava ao seu alcance, tinha saúde, riqueza, poder, era seu próprio dono, não precisava e não dependia de ninguém. Esse era o tal do rico aí. O Lázaro, o mendigo, não tinha nada, não tinha ninguém, era doente,
não tinha nada para comer. Ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Vocês viram que contraste que tem nesse início? Vamos descobrir por que Jesus colocou isso. Qual é a razão disso? 22 a 24, eu vou ler. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde ele estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então o chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então, olha que coisa interessante. O mendigo, ele morreu, foi colocado num buraco qualquer, né? Provavelmente. Não tinha ninguém por ele. Ele estava numa situação terrível. E o rico, ele morreu e foi sepultado, com todo um ritual digno de um rei. Muitas pessoas choraram pela perda do rico. Muitas autoridades importantes estavam lá. E o mendigo não tinha ninguém para chorar por ele. O rico que foi para o inferno estava sentindo um calor terrível. E o pobre que foi para o céu junto com Abraão estava sendo consolado. Agora vem uma parte bem importante aqui. O que Jesus queria ensinar com essa parábola? Que todos os ricos, porque são ricos, vão para o inferno? Não é isso que ele está dizendo. Todas as pessoas pobres e ricas um dia vão morrer. O rico acordou no inferno, o pobre no céu. E podia ter sido invertido. Um monte de gente são orgulhosas, duras, que são pobres e vão para o inferno. E um monte de ricos também. Então não é pela condição financeira, não é pela parte social, de você ser bom ou mal, que você vai para o céu. Ou você ajuda ou você não ajuda. Não é cultural. Mas quem define que tu vai para o céu ou para o inferno é outra coisa. E nós, domingo a domingo, explicamos, falamos, ajudamos o pessoal a entender que não é porque é bom, porque é ruim, porque fez coisas boas, não é nada disso. E também não fica com aquela imagem na cabeça, porque que as pessoas têm mais, elas vão para o inferno, e os que têm menos, coitadinhos, são pobrezinhos, vão para o céu. Isso é uma ideia totalmente errada, totalmente fora do padrão de Deus. Mas eu quero dar uma pitadinha agora um pouco do inferno. O inferno é um lugar de tormento, perda total da graça, não há esperança, nem misericórdia. Lembranças e desespero das oportunidades perdidas. Lá no céu as pessoas acham que a gente não vai lembrar com quem a gente era casado, lá no céu e no inferno, a gente acha que não vai lembrar do que fez. Está totalmente enganado. A gente vai lembrar e vai se lembrar das vezes que a gente ouviu o evangelho e rejeitou, não creu naquilo que estava escrito na Bíblia. Lá, gente, para vocês terem uma ideia, vai ter gritos, blasfêmias. A consciência será como um verme que nunca morre. Marcos 9,48 fala. Onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. É o castigo eterno para aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que fazem rebelião contra Deus, que não quiseram a Deus e sua palavra. Aqueles que dizem que ouvem a palavra de Deus e vivem na hipocrisia, vivem no pecado, na hipocrisia. 25, 26, continuando o texto. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más.
Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Pesadinho, né? Última oportunidade está aqui, em vida. Depois, a coisa fica completamente sem esperança alguma. Deus conhece o coração humano. O rico escolheu os seus desejos e sua vontade. Podia ter sido pobre. Seu trono, sua vida, vivia uma vida dedicada aos desejos do seu coração. Olha o que diz 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. Deus não olha o exterior. O Senhor não vê o que o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você sabia que Deus não está preocupado com a roupa que você está vestido? Deus não está preocupado com o cargo que você tem, o que você significa na igreja ou não? Deus está preocupado com a intenção do teu coração. Por que tu faz as coisas? Por que tu vem na igreja? Qual a razão da tua vida? Por que tu está casado? Por que tu trabalha? Qual a intenção que você tem? É para teu favorecimento próprio ou é para a glória e a honra de Deus? O rico não escolheu a vontade de Deus, mas sim a sua. Mas agora não tem como mudar. O destino dele está selado. Não tem mais volta. Nós precisamos avaliar os nossos desejos e intenções. Se estão para fazer a vontade de Deus ou do nosso coração. Porque amanhã, gente, pode ser tarde demais. Lucas 12, 29 e 31 diz assim: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe o que vocês precisam delas. Deus sabe. Ele diz, busque em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. A grande verdade. Tem gente que gasta a vida inteira se quebrando, correndo atrás das coisas para se garantir. E um cristão verdadeiro tem que ter o equilíbrio, tem que trabalhar, tem que cuidar bem da família, tem que ter tempo para todas as coisas, mas com equilíbrio. Tem gente que bota o dinheiro, o trabalho, as coisas materiais em primeiro lugar, e o resto da vida deles é uma bagunça. Família é uma bagunça. A igreja vem bagunçar aqui na igreja também. Uma bagunça também. 27 e 28, continuando no texto. E ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Engraçado, né? Aí o rico lembrou dos irmãos, suplicou a Abraão, só que não adiantou mais, porque quando tu está no inferno, não adianta suplicar, não adianta orar, não tem mais como reverter. O inferno ele é real. Não tem mais volta. Quando teve a oportunidade, nunca deu devido valor. Achou até talvez que não quer chegar logo esse dia da morte. Talvez não acreditou que o inferno existia, como muita gente não acredita.
Sua crença, sua teologia estava naquilo que ele pensava, e não nos ensinamentos de Moisés e os profetas. Muita gente usa como regra na sua vida aqui, não o que a Bíblia ensina, o que pensa, o que acha pelo pouquinho que sabe da Bíblia. Todos que estarão no inferno vão lembrar das oportunidades que rejeitaram, vão lembrar dos estudos que ouviram e desprezaram. Na realidade, o inferno é a manifestação da ira de Deus, a fornalha da justiça divina, onde a ira de Deus arde contra o pecador para sempre. Triste, né, gente? Eu queria dar uma risadinha aqui, mas não dá para rir. É muito sério. Você lembra o povo de Tessalonicenses, que o Francesco deu estudo domingo? Eu conheço também um pouquinho da história, depois a gente vai continuar a série de Tessalonicenses. Lá o povo parou de trabalhar para esperar a volta de Cristo. Aí viraram vagabundo, né? Porque não estava na hora, estão até hoje sem trabalhar, então, se fosse o caso, né? Mas olha que coisa interessante. Eles levaram uma pessoa, quando se converte de verdade, ela almeja, ela espera a volta de Cristo. Parece que aqui ninguém mais está muito preocupado nesse mundo aqui sobre a volta de Cristo. E isso, gente, é uma coisa muito séria. Se você não tem expectativa da volta de Cristo, é que você está gostando muito daqui. Eu sempre brinco com o pessoal, digo que vocês não vão se adaptar lá no céu. Se você gosta muito da terra, você não vai se adaptar lá no céu. Pode ter certeza disso. Então, o inferno, não vai haverá fim, não haverá alívio, não haverá segunda chance. Todos sentirão culpa e remorso, não haverá consolo. É um lugar de choro e ranger de dentes. Leve muito a sério isso aí. 29, 30 e 31, terminando o texto. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Olha aqui que diz Abraão. Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, se hoje as pessoas não ouvem a Bíblia, e aqueles que pregam corretamente a palavra de Deus, tampouco se deixarão convencer, ou ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Hoje tem o espiritismo que faz muitas essas coisas. Quer falar com a tua mãe, com o teu pai, vem aqui que tu vai falar. Gente, quem não crê no evangelho de verdade, pode falar o que tu quiser. Pode mostrar o que tu quiser. Vocês têm experiência própria quando se evangeliza, né? Não tem palavras ou técnica que você convence alguma pessoa. Até pode convencer, ela vem umas 2, 3 vezes, depois nunca mais vem na aliança. A palavra de Deus, ela está disponível através de Moisés e os profetas. Mas o rico nunca quis ouvir. O rico tinha um entendimento errado sobre o céu e o inferno, sobre a palavra de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre a vida que ele vivia. Mas queria avisar os irmãos, através da sua morte, que o inferno existe. Mas não tem mais como avisar. É terrível, né, gente? Porque ele estava preocupado, que o lugar era tão ruim, tão terrível, tão quente, que ele não queria que a família dele viesse lá. É complicado, né? Mas quando as pessoas não ouvem a palavra de Deus, dando o crédito que ela tem, porque a Bíblia, gente, é a boca de Deus. Você deve dar esse crédito. Eles não vão ouvir mais nada. Sabe por que as pessoas podem ensinar o evangelho para elas, muita gente, e não ouve mais nada? Sabe por quê?
É bem interessante isso, porque o coração delas está duro. Elas estão autossuficientes, elas estão se achando que elas estão boas em si. Marcos 13:15 diz: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Assim como não se fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, aqui vem a chave, e converter-se, e eu os curaria. Foi cantado no louvor hoje, né? Fabrício falou, Deus quer curar cada um de nós. Nós estamos querendo ser curado por Deus. Como eu posso ser salvo, então? Nós precisamos da graça de Deus. E quem concede a graça é Deus. A graça salvadora, não a graça comum, que é chuva para todo mundo, comida para todo mundo, nem para todos, né? É algo que nós não merecemos. Nós precisamos de um Salvador, Jesus Cristo. Você reconhece que precisa de um Salvador? Precisamos reconhecer, porque senão a gente é autossuficiente. Nós precisamos crer e confiar. O crer é confiar e entregar na pessoa e na obra de Cristo, na cruz. Nós precisamos nos arrepender, o Fabrício falou de manhã também. Uma mudança radical de vida. E não acostumar com o pecado como algo normal, que Deus perdoa e está tudo certo. Um coração arrependido e quebrantado. Nós, quando cremos e nos arrependemos dos nossos pecados, de verdade, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E sabe o que acontece com isso? É um conjunto, que acontece tudo junto para nós. Uma nova criação, um novo nascimento. Deus não faz reforma. Esse negócio de achar que tu vai melhorando aos pouquinhos, é Deus fazendo a reforma na tua vida. Tem um monte de gente aí fora que não conhece o Evangelho e está melhorando. Tem uns piorando, tem bastante mais gente piorando. Deus quer uma nova criação, uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova atitude. O céu. Estaremos com Deus, Jesus, o Espírito Santo, Abraão, Isaac, Jacó, todos que estão inscritos no livro da vida, que são pessoas santas, lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. O céu é um lugar de descanso, repouso, segurança, alegria, comunhão, celebração. Vamos adorar o nosso Deus de coração, é um lugar de paz, um lugar de amor verdadeiro, um lugar de justiça divina, de santidade, onde vamos viver eternamente. Não haverá mais pecado e nem condenação. Você quer ir para lá? Clama, te ajoelha, confessa. Crê no que está escrito na Bíblia, não crê no que diz na televisão. Não crê no que o pessoal fala por aí. Você tem a coisa mais preciosa na tua mão. A palavra de Deus através dos obreiros aqui, que são os pastores, e da tua Bíblia que tu tem. O inferno. Satanás e os demônios vão estar lá. Vão olhar para a cara de vocês, que vocês creram neles, que vocês acreditaram nele. A todos aqueles que não vão estar escritos no livro da vida, vão estar lá. Que é um lugar de tormento, sem descanso, ranger de dentes. Não tem consolo, não tem como sair. Todos que estão lá lembrarão das vezes que ouviram o Evangelho, mas desprezaram. Rejeitaram para fazer a vontade própria. O sofrimento será para sempre, não há alívio, não há esperança. O fogo não se apaga. É a fornalha da justiça divina, onde a ira de Deus arde contra todos os pecadores. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E esse Deus é muito bom e misericordioso.
Porque ele deixa tudo bem claro. Ele não faz confusão. As pessoas fazem confusão. Muitos mestres que ensinam por aí fazem um monte de confusão. Mas a palavra de Deus ela é bem clara. Perguntas para nós avaliarmos. Você só tem uma vida. O que você tem feito com ela? Você tem o entendimento correto do que a palavra de Deus fala sobre a salvação? Ou você acredita ainda na oração que você fez há 30 anos, há 20 anos atrás, que acha que essa oração vai te salvar? Não é isso que vai te salvar, não. O que vai acontecer quando você morrer fisicamente, sabendo que você é eterno? Você vai viver eternamente no céu ou no inferno? Por conta própria, porque você quer. Você está preparado para o grande dia? Você está debaixo do sangue de Cristo ou do seu próprio pecado, que vai te levar para a condenação? Ainda há tempo. Ainda há tempo para você se ajoelhar, clamar por misericórdia, por compaixão, por perdão dos teus pecados e crer, não acreditar, crer no evangelho de verdade. Porque no dia não tem ninguém que vai te tirar de lá. Não tem ninguém. Tu pode querer culpar a mulher, o pastor da igreja, você pode culpar qualquer um, mas não adianta mais. Você pode orar lá, se lembrar como é que fazia a oração, né? Repetir lá, não vai resolver mais. E se você for para o céu, que eu creio que a maioria, se Deus quiser, pela misericórdia dela, nós vamos estar lá. Gente, vai ser uma festa. Vai ser algo precioso. Vai ser uma comunhão. Diz que homem, olhos, pensamentos nenhum imaginou que Deus tem preparado para nós. Deus fez tudo na cruz por nós. Cristo foi lá e morreu, pagou nossa dívida. Só precisamos crer, gente. Por que você não quer crer? Por que você não quer que o Espírito Santo faça parte da tua vida e te dê uma nova vida? Por quê? Por que tu quer ser um religioso? Por que tu quer cumprir algumas regrinhas? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque ela é alimento, é vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e trabalhado em nossos corações. Eu sei, ó Deus, que não vai ser eu que vou convencer alguém, nem qualquer pastor, nem qualquer pessoa. O poder está na tua palavra. O poder está no Senhor. Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja, de cada membro que faz parte, de cada visitante que está aqui. E que o Senhor seja exaltado, adorado e glorificado. Entregamos, ó Deus, as nossas vidas para Ti e Te agradecemos desde já. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um bom domingo, um sol bonito, bom almoço, que Deus abençoe vocês.